Olá pessoas, meu nome é Diana Martins e bem-vindos ao canal. Hoje eu vou participar mais um dia do desafio do NaNoWriMo 2020 e vamos falar o que está acontecendo por aqui. Hoje na verdade é dia 17 de novembro, então eu já comecei a escrever, eu fiz uma sessão de 2 horas de escrita de manhã e no total eu fiz 1937 palavras e eu consegui terminar o capítulo 9, então vou colocar aqui. Eu já iniciei também o capítulo 11, então a meta de hoje é escrever pelo menos, terminar o capítulo 11. E eu queria falar uma coisa sobre um livro que eu tô lendo. Quem me acompanha sabe que eu comprei esse livro. E é O Romancista como Vocação, do Haruki Murakami. E eu tava lendo esse livro e em vários momentos meu cérebro explode, sabe? Eu ainda tô bem no início. Eu tô na página 55 e o livro tem nem 200 páginas. O livro tem 166 páginas. Então é tipo 1/3 do livro. E muita coisa nesse livro me fez me repensar quem eu sou como escritora, ao mesmo tempo com um nível de identificação absurdo. Eu acho muito importante essa coisa do se identificar. Eu, por mais que conheça escritores, né, não só da internet, mas dos grupos que eu já participei e de viagens de escrita, essas coisas, você conhece escritores, mas não necessariamente você se identifica com eles, sabe? Eu acho que o Haruki Murakami falou que escritores é difícil eles se darem bem, porque é meio que um choque de ego, sabe? E eu acho que isso é muito do escritor, sabe? Essa coisa de numa conversa querer falar, monopolizar a conversa. E eu falo isso me incluindo, sabe? Tanto que eu tenho um canal para falar de escrita, sabe? Então acho que é muito ego envolvido com isso. E quando tem muito ego, não tem necessariamente identificação, porque a gente está olhando muito para dentro. E quando eu tava lendo esse livro, eu tava me sentindo o Haruki Murakami, tipo, em várias passagens, sabe? E eu achei muito maneiro me identificar com outro escritor. E eu vou falar algumas frases assim que eu acho que é super válidas da gente comentar. Então vamos lá, primeira frase. Percebam que eu marquei aqui, né? Eu vou botar a foto do livro aqui pra vocês acompanharem, caso eu leia igual a minha cara. Eu não sou muito boa em ler em voz alta, nunca fui. Eu fico nervosa, sabe? Eu acho que alguém vai ver eu errando e eu sou péssima em voz alta. Vamos lá. Para ser bem sincero, não podemos considerar os romancistas, pelo menos não todos, sempre íntegros e imparciais. A meu ver, muitos possuem algumas particularidades não muito louváveis, além de hábitos e comportamentos esquisitos, mas não posso dizer isso em voz alta. Cara, isso é total verdade, na minha opinião. A gente pensa assim, tipo, esse autor é imparcial. Não é imparcial. São a visão dele, o ato dele estar ali que tá modificando aquela narrativa. Então, tipo assim, quando você tenta passar uma imagem imparcial, eu acho que é humanamente impossível ser imparcial. Até mesmo coisas banais, tipo jornalismo, sabe? Tanto que as pessoas muitas vezes pegam um jornalista, falam, esse jornalista é de esquerda, esse jornalista é de direita. Porque ser imparcial, eu não acho que é uma coisa que tem como ser 100%, sabe? As nossas experiências vividas, elas sempre vão manchar as nossas próximas obras, sabe? Acho que não tem como separar um do outro. E essa coisa de hábitos estranhos, eu total concordo com ele. Escritores têm hábitos estranhos, mas é divertido os nossos hábitos. Continuando. Porém, independentemente de falar isso ou não, a maioria dos romancistas, cerca de 92%, suponho, inclusive eu, pensa: o que eu faço e escrevo está certo. Todos os outros escritores estão errados, em maior ou menor grau, exceto alguns casos especiais. E levo o dia a dia com base nessa visão. No mínimo, diria que são poucas as pessoas que querem ser amigas de gente assim. Cara, é muito verdade isso, sabe? Do tipo, eu acho que os escritores, eles se mantêm nas suas linhas de raciocínio e por mais que de vez em quando eles se comparem com X, Y, Z, eles vão sempre se manter nessa mesma linha de raciocínio e pensar, tô certo. Uma coisa muito egocêntrica, sabe? Eu acho que, meio bad falar isso, mas eu super concordo. Acho que pra escrever um livro, assim, bota um livro de 100 mil palavras, precisa não ser egocêntrico, mas precisa ter um ego. A ponto de você criar o ego de
personagens fictícios, sabe? Próxima frase que eu achei incrível. Em minha opinião, escrever romances não é um trabalho apropriado para pessoas muito inteligentes e de mente afiada. Naturalmente é necessário um certo nível de esperteza, cultura e conhecimento para escrevê-los. E acho até que sou dotado de um nível mínimo desses fatores. Provavelmente. Talvez. Mas se alguém me perguntar, é mesmo? Tem certeza? Vou ficar na dúvida. Outra coisa que eu acho super na linha, né? Porque, eu acho que escrever romances, pelo menos no Brasil, não é uma atividade que seja dinheiro fácil e não é uma atividade de fácil recompensação, não só monetária, mas eu digo, os outros apontarem e falar, nossa, pessoa inteligente, incrível, porque demora, sabe? Você geralmente demora, 6 meses para escrever um livro, 1 ano para escrever um livro, e é uma atividade que você é totalmente solitária, você sentada numa cadeira e não tem essa coisa, essa adrenalina de ter não ganhos, mas conquistas rápidas, sabe? E por que ele acha que são pessoas de mente afiada não funcionam? E eu concordo com ele. Escrever romances é de fato algo extremamente ineficiente. É uma repetição do por exemplo. Vamos supor que o autor tem um tema pessoal. Ele o parafraseia, coloca em outro contexto. Tal coisa significa, por exemplo, isso. Se houver uma parte confusa e nebulosa, nessa paráfrase começará outra versão. Tal coisa significa, por exemplo, isso. É uma eterna repetição de tal coisa significa, por exemplo, isso. Uma cadeia de paráfrases que continua para sempre, como as bonecas russas que não param de surgir uma dentro da outra. Até penso que não deve haver outro trabalho mais ineficiente e com tantos rodeios como o de escrever romances. Se o tema inicial pudesse ser verbalizado de forma fácil, clara e compreensível, as paráfrases seriam desnecessárias. No limite, e com certo exagero, podemos dizer que o escritor é aquele que tem necessidade de fazer o que é desnecessário. Mas para os romancistas, a verdade está escondida justamente nessa parte desnecessária, cheia de rodeios. Cara, é muito verdade isso. Eu fico animada quando eu falo alguma coisa de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou falar, o menino ajoelhou no chão. Isso é a coisa mais simples que eu poderia ter falado, mas eu vou ficar animada se eu fizer isso de uma forma diferente. O corpo do menino foi levado ao chão, as pedras aprofundavam nos seus joelhos, uma coisa bem, sabe, bem romancistas. E eu fico muito animada quando eu faço novas metáforas e tal. E uma pessoa, digamos que ele chama de mente afiada, ela vai falar, cara, o menino ajoelhou, cara, relaxa aí, fala isso logo, me dá essa informação de uma forma mais eficiente. E o romancista não, ele tá tentando dramatizar aquela cena, dando vários rodeios e falando, não, essa frase aqui eu acho que não combina muito. Aí vamos mudar, vamos pensar em outra metáfora? Não, podemos melhorar, fazer mais uma metáfora. Eu acho que essa é a saga do romancista. Eu tô me divertindo muito com essa leitura. E ele fala de umas coisas que às vezes eu não consigo me identificar. Ele fala de um prêmio, ele fala a importância dos prêmios literários e a sua desimportância ao mesmo tempo. E eu não tenho uma opinião muito sobre isso, porque eu nunca passei por isso, né, de ganhar ou não ganhar um prêmio. O Murakami ele falou que ele não ganhou um prêmio, e as pessoas ficaram tão chocadas que ele não ganhou esse prêmio, que eles fizeram um livro. Por que Murakami não ganhou o prêmio X? Eu fico caramba, é realmente uma parada super importante para ele. Faz sentido ele falar sobre isso. Mas eu nunca tive experiência com prêmios, né? Então, eu não me interesso muito. Mas ao mesmo tempo ele fala muita coisa de ser original. Ele faz todo um estudo da originalidade. E eu acho incrível, porque para ele originalidade é uma coisa super importante. E eu, na minha etapa da minha vida, a questão não é ser original, a questão é fazer um trabalho do qual eu me orgulho. Eu acho que eu não me preocupo tanto em mudar as ondas da literatura. Eu me preocupo em fazer um trabalho que eu acho bom, sabe? E ao mesmo tempo, para ele é a mesma coisa. Ser um trabalho bom, ao mesmo tempo que mude todo o tom da literatura japonesa. Para mim, não. Para mim é consegui escrever 1000 palavras hoje, graças a Deus. Obrigada, Jesus, obrigada. É diferente, sabe? Você vê que ele tá no nível da carreira dele lá em cima, ele tá no topo, né? Ele é uma das maiores vozes e eu tô aqui, né? Mas eu acho interessante ver o que ele acha dessa coisa de original. Saber da rotina dele de escrita, entre outras coisas. Mas uma coisa que eu percebi com esse livro foi o seguinte: eu estou vivendo a minha vida errado. Aí você fica pensando assim,
Diana, por que você está vivendo sua vida errada? Eu estou vivendo a minha vida errada. Eu percebi com esses vlogs que eu não estou escrevendo tanto quanto eu poderia estar escrevendo, que a minha vida de freelancer é uma loucura. E eu preciso me organizar melhor. O Murakami, ele faz o seguinte, ele acorda 4 horas da manhã, toma um cafezinho, escreve por 5 ou 6 horas e para. E aí ele corre 10 quilômetros ou nada, sei lá quantas horas. E aí ele vai ler ou ouvir música e aí ele vai dormir cedo. Essa é a rotina de Murakami. Eu não sei o que é rotina, nunca ouvi falar. Rotina é uma coisa que não existe pra mim. Então eu vou tentar seguir uma rotina a partir de agora. Eu penso assim, 5, 6 horas de produtividade é bastante coisa. Em um romance, né, na minha opinião, bastante coisa. Então eu vou tentar as 5 horas por dia. Eu vou tentar começar de manhã, apesar de eu odiar de manhã. Porque de manhã não chega muito trabalho pra mim. Exceto quando tiver trabalhos grandes, que eu preciso virar à noite fazer alguma coisa. De manhã é uma época que é mais tranquilo. Antes das 10, que eu chamo de manhã, depois das 10 fica o inferno. Mas até as 10 eu tenho algum controle sobre o meu dia. Então olha o meu plano, hein? 6 horas da manhã eu acordo, começo a escrever às 6h30 para tomar banho, né? Tomar café da manhã. E faço isso até as 11h30 da manhã. Dá 6 horas direitinho. Se chegar um job nesse meio tempo, eu paro ali e compenso esse tempo que faltar de noite. É uma coisa ousada? É bem ousado. Mas eu vou tentar. Então, como eu disse, hoje eu já escrevi 2 horas. Na verdade, já está na hora do almoço, então eu não tem como acordar cedo, né? Não vai rolar isso hoje. Amanhã vai ser meu primeiro dia de tentativa. Mas o lance de produzir 5 horas, no mínimo, é o que eu quero fazer. Hoje eu já produzi 2 horas, então eu quero produzir agora 3 horas. E uma coisa também que as pessoas falam muito na internet é desse aplicativo Forest. Eu baixei e hoje comecei a usar. Eu tô achando bom porque ele não deixa eu usar as redes sociais enquanto eu tô fazendo e ele cronometra o meu tempo. Então ele fala, o X tempo de total imersão que você está fazendo. E eu fiz 2 sessões de 1 hora. Agora eu vou fazer, mas eu vou almoçar e vou fazer 3 sessões de 1 hora. E entre isso eu vou tentar colocar um mini exercício no meio para eu dar uma de Murakami. Então acho que o importante do Murakami que a gente vê é que ele tem a rigidez de horário, a rigidez do trabalho e ao mesmo tempo do exercício. Eu não tenho essa coisa de exercício, do trabalho, eu faço conforme as coisas vão acontecendo. Eu não sei se isso vai funcionar pra mim, mas eu acho que vale a pena a tentativa. Então amanhã eu vou tentar fazer isso e hoje eu só vou fazer essas minhas 3 sessões de 1 hora de escrita e eu aviso como é que deu esse Paranauê mais tarde. Então é isso, vamos ver se vai funcionar. Então, gente, agora são 8 horas da noite. Nessa sessão de escrita da tarde, eu só consegui escrever 1.200 palavras. Eu tive que trabalhar assim que a sessão acabou. E aí eu trabalhei um pouco, jantei e agora eu tô com tempo para escrever. E agora eu vou começar só 1 hora também, porque eu vou fazer 1 hora e depois que acabou eu vou abstrair um pouco, né? Ficar o dia inteiro trabalhando, escrevendo. Tem uma hora que você tem que desligar o seu cérebro. Mas é isso que eu vou fazer agora. Vamos escrever 1 horinha. Então, gente, já deu a minha hora de sprint e eu tenho estatísticas para vocês. O total desse sprint de 1 hora foram 1.089 palavras. No dia inteiro eu escrevi 4.153 palavras, o que quer dizer que total do meu nano, né, no dia 19 do nano, eu tenho 34.627 palavras. O que isso significa? Que eu já estou com 69% da minha meta cumprida.
o que falta 15.373 palavras. E dividido nesses 11 dias que faltam, é uma média de 1.400 palavras por dia. Isso parece muito promissor, né? Porque só escrever 15.000 palavras, só escrever 15.000 palavras, mas assim, não parece um terror ter que escrever tudo isso. Pode ser que seja. Eu não gostaria de ser tão otimista, mas eu acho que dá pra ganhar esse nome. Será? Não sei. Podemos testar aí, ver o que acontece. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, é só deixar seu like. Quem quiser acompanhar mais conteúdo sobre escrita, é só se inscrever no canal. Obrigada por me assistir. Quem quiser conhecer meu trabalho dos lados da Agora, meu romance de estreia já está à venda e disponível tanto em físico como em cópia digital e ele dando aqui no livro. Então é de graça para quem assina a plataforma. Então é isso, tchauzinho!